Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-a de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme
como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então quero agradecer ao irmão pela leitura do capítulo. E sem dúvida, este é um capítulo muito precioso da palavra de Deus. Certamente tem sido um capítulo para o conforto, o ânimo, o encorajamento do povo de Deus através dos tempos, desde que foi escrito. Lemos aqui desses atos da fé, essas conquistas da fé, esses triunfos da fé nas vidas dos santos de Deus de tempos muito antigos. Logo desde o início, logo depois da criação, lemos já de Abel e assim por diante. Nesse capítulo nós temos pelo menos 16 nomes mencionados de pessoas da fé, 14 homens e 2 mulheres mencionadas pelo nome, Sara e Raabe. Mas tem outras também. Sem dúvida vamos lembrar da mãe de Moisés. O nome dela não aparece, mas a obra que aquela mulher fez pela fé, sem dúvida foi muito importante. Ontem nós vimos no final do capítulo 10, aquela verdade que o justo viverá da fé. Mas, chegando no capítulo 11, nós vemos que isso não é uma novidade, pois os justos, os santos de Deus, sempre viveram pela fé nas suas vidas aqui nesse mundo. Em dias difíceis, em tempos de provação, de tantos problemas em redor do povo de Deus, é muito precioso abrir Hebreus capítulo 11 e ler sobre esses santos do Antigo Testamento e de coisas que fizeram pela fé, como agradaram a Deus, andaram nos caminhos de Deus, fizeram coisas extraordinárias nas suas vidas, tudo, como lemos, pela fé. Que Deus nos ajude ao considerar esse capítulo esta noite.
Em Hebreus capítulo 11, o escritor, guiado pelo Espírito Santo, ele não menciona nenhuma falha ou falta daqueles santos do Antigo Testamento. Alguns deles, nós nem lemos de nenhuma falha na sua vida, de Abel, por exemplo, de Enoque, de José, mas de outros, lendo a história deles no Antigo Testamento, houve suas fraquezas e falhas, mas isso não é registrado aqui em Hebreus capítulo 11, porque o alvo do escritor era animar, encorajar, fortalecer as vidas espirituais dos crentes hebreus que estavam sofrendo por causa da sua fé em Cristo. Estavam sendo perseguidos, maltratados, estavam encontrando muitas dificuldades do mundo ímpio em seu redor. Então, eu acredito que esse capítulo 11 de Hebreus deve ter dado bastante ânimo para aqueles crentes naquelas circunstâncias. E sem dúvida para nós hoje também. Porque os caminhos do povo de Deus nunca foram fáceis aqui nesse mundo. Cada crente verdadeiro tem as suas lutas, tem as suas aflições. Todos nós sabemos disso. Temos famílias, temos parentes, vivemos no meio de um mundo que não conhece a Deus. Então, que esse capítulo, essa lembrança desses santos e de como eles viveram suas vidas pela fé, possa hoje nos ajudar também. Ao considerar, pensar um pouco nesse capítulo, eu quis notar um contraste com um outro capítulo da Bíblia. Em Hebreus 11, como eu disse, o escritor não menciona as falhas dos santos do Antigo Testamento, porque ele quer animar e encorajar crentes fiéis que estavam sofrendo pela sua fé. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, escrevendo para uma igreja que tinha bastante problemas e erros e males, lendo 1 Coríntios capítulo 10, é um contraste com Hebreus 11. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo mencionou os pecados, as falhas, os males que houve na nação de Israel naqueles anos do deserto. E aquilo serviu para alertar e corrigir os problemas, os males que havia na igreja em Corinto. Mas aqui em Hebreus não era este o caso. Então aí nós podemos ver um contraste entre Hebreus 11 e 1 Coríntios 10. Aqui nós não temos uma definição da fé nesse capítulo. Mas nós temos, o escritor, ele está expondo o caráter e a natureza da fé. O que a fé faz, mesmo em circunstâncias muito difíceis, até impossíveis tantas vezes, e mesmo independente das consequências, nós vemos esses santos de Deus com atos que a fé produziu nas vidas deles, que são notáveis para nós. Então nós temos 14 homens mencionados pelo nome. Na verdade tem 15 nomes de homens, mas o nome de Esaú aparece nesse capítulo, mas ele não era homem de fé. Era um incrédulo. Ele não é mencionado. A fé, nunca lemos de fé na vida de Esaú, infelizmente. Mas nós temos esses outros homens, Abel, e Enoque e Noé, aqueles três antes do dilúvio. E depois nós lemos dos patriarcas
da nação de Israel, Abraão, Isaque, Jacó e até José. E temos ali também o nome de Sara. Os primeiros 8 nomes mencionados vão desde logo depois da criação até o tempo em que a nação de Israel estava lá no Egito. Os últimos 8 nomes, a partir de Moisés, nós temos desde a libertação da nação de Israel da escravidão no Egito, até a conquista da terra prometida, nos dias de Josué. Depois temos 4 dos juízes mencionados no livro de Juízes, e temos, por fim, Davi e Samuel, o profeta. Então aí vai desde a saída do Egito, até a conquista da terra, até o estabelecimento da monarquia, quando Davi como rei, o rei escolhido por Deus. Saul não é mencionado como Esaú, porque Saul nunca era homem de fé, mas Davi nós lemos dele aqui, e Samuel e os profetas. Mas não só eles. No final do capítulo, o escritor, ele menciona muitos outros santos de Deus, crentes verdadeiros, que também pela fé fizeram muitas coisas, suportaram dias difíceis, sofreram, muitos morreram pela sua fé, outros escaparam do fio da espada. E assim como nós lemos no final do capítulo, uma lista grande de crentes que fizeram muitas coisas pela fé. Então espero que Deus nos ajude a considerar os nomes e os atos da fé desses queridos santos do povo de Deus lá do passado. E como os irmãos sabem, nós temos um capítulo grande pela frente. Nós poderíamos gastar esse tempo nos primeiros 10 versículos, quem sabe, mas nós queremos procurar passar e considerar pelo menos um pouco sobre cada um desses mencionados aqui, e que Deus nos ajude, nós possamos chegar até o final do capítulo. Então eu quero me sentar agora e contar com a ajuda de Deus, dos nossos irmãos, e procurando aproveitar esses exemplos da fé desses santos do Antigo Testamento. Então o estudo está aberto, nós vamos apreciar a ajuda, cooperação dos nossos irmãos. Precisamos remir o tempo para tentar chegar até o final desse capítulo. Então a fé, o justo viverá da fé, nós lemos ontem no final do capítulo 10. Mas a fé não é algo do cristianismo, vamos dizer, exclusivamente. A fé existiu desde os primeiros que foram alcançados pela graça de Deus nesse mundo. Desde os dias logo depois da criação. Lemos aqui de Abel, de Enoque, de Noé e esses outros todos. Nós ouvimos ontem de noite, Sr. Roberto, que estes crentes estavam se separando do judaísmo, aquilo que podia ser visto a sacrifícios, templos, sacerdotes, tudo visível, para ter ligação com Cristo, algo invisível, mas bênçãos reais. Então, versículo 1 nos diz, a fé tem a ver
não com aquilo que se vê, mas aquilo que não está visível. Fala um pouquinho. O Senhor nos disse que versículo 1 não é uma definição, é verdade. Mas então, o que o versículo 1 está nos dizendo? Nos mostrando o que é a fé em ação? O caráter da fé, a sua natureza. É o firme fundamento, a certeza, a versão atualizada diz, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É usada em Hebreus capítulo 1, versículo 3, sobre o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Hebreus 1 e 3, ele é o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da sua essência, seria da essência do ser divino, o Senhor Jesus Cristo, ele é igual a Deus. Aqui a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé explica várias coisas que a ciência não pode explicar. E elas não se conciliam na realidade. Mas, infelizmente, muitos buscam, através da ciência, explicar o que é inexplicável por ela. Então, temos 2 exemplos aqui. A criação as do coisas, por exemplo, as coisas futuras. Sim. A ciência não pode explicar. A fé explica. Lemos aqui da certeza. Coisas invisíveis, coisas que não são vistas pelo olho humano. A ciência está baseada na repetição. As coisas invisíveis são inexplicáveis. A fé explica. Nós cremos em coisas invisíveis. O céu, por exemplo, e etc. Poderíamos aprofundar isso. Isso mesmo. Aqui mesmo nós vemos em versículo 3 a criação dos mundos, todo o universo que foi criado por Deus. Pela fé nós entendemos isso, aceitamos isso. É um fato. A ciência tenta negar isso, mas pela fé nós entendemos que os mundos, todo o universo, pela palavra de Deus foram criados. A colocação valiosa do nosso irmão deve ajudar jovens, quem sabe na faculdade ou terceiro grau de colégio, etc. O professor vai dizer que o mundo foi feito por um Big Bang, algo que é impossível. Nós acreditamos o que Deus diz. Nós acreditamos pela fé naquilo que não se vê. Tudo que a faculdade, a escola vai falar é algo visível, algo que a mente humana tenta raciocinar, mas nós acreditamos o que Deus diz. Roberto, eu sei que no versículo 1 nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Mas para nós podermos exercer a fé, nós precisamos de um fundamento sólido. Nós precisamos de um objeto imóvel. Nós precisamos de alguém imutável para nós podermos exercer fé. Então, nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, é confiável. E por isso, podemos exercer fé. Se não tivéssemos um objeto imóvel, sólido, não poderíamos ter fé.
É isso mesmo. Nós precisamos de um fundamento sólido. E nós temos isso na palavra de Deus. Por exemplo, mesmo no momento da nossa conversão, não enxergamos o Senhor Jesus Cristo sobre a cruz. Não. Mas nós fomos informados através da mensagem do Evangelho, uma mensagem baseada na palavra imutável de Deus, que Cristo morreu por nossos pecados. E de uma forma bem simples, confiamos em Cristo. Por isso, existe fé. Se não tivéssemos a palavra de Deus, não poderíamos ter fé. É muito bom, seu Lindsay, o senhor ter lembrado isso. A fé não confia em qualquer coisa. A fé se baseia em Deus, na sua palavra. Romanos 10 diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É a verdade de Deus que esclarece o ser humano, e ele, crendo, recebendo a verdade, crendo, isso é fé. Seu Henrique? Eu ia citar aquele versículo em Romanos que o irmão acabou de citar. Então, versículo 2, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Esses de quem nós vamos ler, alcançaram testemunho, alcançaram a aprovação divina, um testemunho de Deus, do céu, a respeito deles. Pela fé, esses antigos alcançaram testemunho. Seu Luiz Antônio. Só antes de entrar nesse assunto, ainda sobre a fé, no sentido que o seu Lindsay comentou, nós ouvimos por todos os lados pessoas dizendo que têm fé. E muitos depositando uma confiança nisso ou naquilo e dizendo que é fé. Nós cremos na palavra de Deus e nela depositamos a nossa confiança. Isto é fé segundo a palavra de Deus. Mas a fé que eles dizem que têm, aquilo em que eles confiam, não tem esta capacidade, esse fundamento. Não é que eles não tenham a confiança, é isso que eu queria que o senhor ampliasse. Eles estão depositando uma confiança numa madeira, num gesso, enfim, no que eles inventam. Agora, o crente, ele tem depositado a sua confiança, a fé na palavra de Deus. Sim. E aí está a diferença. Eu acho que isso é muito importante para tantas pessoas que não conhecem a Deus e nesse momento deveriam ser bem esclarecidas quanto a uma fé e outra segundo o conceito do mundo. Pois é, isso é importante, seu Luiz. Nós lemos na Bíblia, em 1 Coríntios 15, de uma fé vã. O apóstolo lá, ele fala se eles não criam na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele diz, a vossa fé é vã e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a fé, como o senhor destacou, ela se une com a verdade da palavra de Deus. Em Tiago lemos de uma fé morta. A fé sem obras é morta. Não era o caso da fé desses santos aqui, era bem viva, porque se via nos atos, nas obras, nas vidas desses santos, que a sua fé era viva, era verdadeira. Lemos também de uma fé sem hipocrisia, sem fingimento. Paulo escrevendo a Timóteo, da fé não fingida que havia em Timóteo, e em sua mãe e em sua avó também. Mas nós precisamos... Seu Henrique, desculpe. Eu ia simplesmente dizer que pessoas, como em Atos capítulo 17, confiam em tudo e não têm certeza de nada. Mas nós confiamos na palavra do Deus que não pode mentir. E temos certeza, é o que diz aqui, é a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam.
e a prova das que se não veem. Então, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus criou tudo do nada. A criação, todo o universo foi criado, nós entendemos aqui, pela palavra de Deus. O homem não tem condições de criar nada. O homem pode usar um material existente e moldar aquilo, formar uma peça, alguma coisa, e pode formar uma máquina, um automóvel e tanta coisa. Mas Deus criou o universo do nada. Nós acreditamos aqui, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De que maneira o Senhor entende este versículo? Pela fé entendemos pela palavra de Deus que os mundos foram feitos por Deus? Ou será que pela fé entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus? Por Deus, pela sua palavra. Deus falou? Sim. E aquilo foi criado. Exatamente, como lemos em Gênesis capítulo 1. Tá bom. Então, eu aceito isso aqui também através do texto. Mas nós entendemos que tudo foi criado como? Pela palavra de Deus. Sim. Nós não temos outra maneira de ter fé. Está escrito na palavra de Deus que Deus criou. Nós aceitamos o que está escrito. O nosso irmão Seu João citou aqui que os cientistas querem dizer que o mundo veio a existir de uma grande explosão. E alguém, para mostrar como isso é ridículo, disse, seria como haver uma grande explosão numa gráfica e como resultado sair uma Bíblia impressa perfeita como esta. Então simplesmente é ridículo. Não, Deus criou tudo com ordem pela palavra do seu poder. A fé simplesmente aceita isso e assunto resolvido. Devemos notar bem a última frase do versículo 3, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os que estudam as rochas, etc., tentam calcular milhões de anos, etc., porque eles estão usando o que se vê, como se estivesse isto a fonte daquilo que temos hoje. Mas está dizendo aqui exatamente o contrário. Deus fez de nada. Ele é a fonte de tudo, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu queria anotar a palavra criados que temos aqui no versículo 3. Parece o sentido dessa palavra é equipado, preparado, aperfeiçoado. A ideia da palavra expressa a multiplicidade e a unidade da criação. Quer dizer, Deus criou tantas coisas, tantos seres, a vida, o ser humano, os animais, as aves, os peixes, as forças da natureza. Tudo foi criado e tudo colocado em ordem, funcionando como uma unidade. Isso é uma maravilha para a mente humana pensar. Bem, Davi podia escrever o Salmo 19. Ele se admirava ao ver a criação de Deus. Ele diz, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que pena que pessoas inteligentes em muita coisa
não são capazes ou não querem ver a mão de Deus em tudo que está criado. Mas para a fé é muito simples. Nós cremos, a palavra de Deus diz, nós cremos e não precisamos de mais nada. Interessante lembrar, seu Roberto. Lá em Gênesis, quando lemos da criação, lemos da Trindade, o Deus triuno envolvido. O Novo Testamento, João atribui ao Filho a criação. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Não é? Quando lemos aqui em Hebreus capítulo 1, lemos que Ele é o próprio sustentador. Então, não somente Ele criou, mas Ele sustenta o universo. Ele sustenta a própria existência do universo e o funcionamento do universo depende do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. É bom lembrar isso também, sim. Então, vamos adiante, vamos começar a considerar esses santos. E Abel é o primeiro mencionado aqui. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto ainda fala. Em Abel nós notamos, se destaca o sacrifício que ele ofereceu. Depois em Enoque podemos pensar na sua santificação, o andar dele com Deus no meio de um mundo ímpio. Em Noé nós podemos notar o serviço dele, a obra que ele fez, obedecendo a Deus, construindo aquela grande arca. Então Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, mais excelente sacrifício. Essa palavra é a mesma que aparece em Hebreus 3, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, diz sobre ele, Hebreus capítulo 3 e versículo 3, porque ele, o Senhor Jesus Cristo, é tido por digno de tanto maior glória, mais excelente glória do que Moisés, quanto maior honra, mais excelente honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, a diferença do sacrifício de Abel para o sacrifício de Caim. O sacrifício de Abel foi oferecido pela fé e era mais excelente. Não era em volume, em tamanho, mas sim em qualidade. O que havia no sacrifício de Abel? Ele ofereceu dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Havia sangue derramado. Havia algo no sacrifício de Abel que para Deus falava em figura do sacrifício do seu filho, que aconteceria nesse mundo muito tempo depois. No sacrifício de Caim não tinha nada disso. Caim não tinha fé, era um incrédulo, era um ímpio, e ofereceu do fruto da terra, a terra que havia sido amaldiçoada pelo pecado. E Deus não podia aceitar. Não havia nada no sacrifício de Caim, e nem nele mesmo, para agradar a Deus. Mas em Abel era bem diferente. Seu Roberto, temos aqui neste versículo, neste primeiro exemplo, o assunto que divide o mundo. Abel representando aqueles que depositam a sua fé naquilo que Deus aprova. E Caim depositando a sua fé naquilo que não tem valor para Deus. Sim. Então este primeiro caso divide todas as épocas. E há de dividir quem vai estar no céu e quem não vai estar. Então é um exemplo bem claro de fé. A fé que Deus valoriza. Sim, sem dúvida.
Como é que Abel agiu com tanta convicção, sem vacilar, sem hesitar? Como o senhor falou antes, seu Lindsay, eu acredito que ele tinha instrução, ele tinha algo da palavra de Deus que o levou a agir assim. Provavelmente seus pais, Adão e Eva, falaram para os filhos do pecado e de como Deus providenciou as túnicas de peles para Adão e Eva. Provavelmente houve um sacrifício lá no Jardim do Éden. Então Abel, pela fé, ele aceitou o caminho indicado por Deus. E foi justamente isso que eu queria ouvir. Para eliminar qualquer dúvida no coração de Abel, eu gosto de pensar que o próprio Deus falou com ele, dizendo: Abel, querendo ser aceito por mim, tu tens que oferecer o primogênito das tuas ovelhas e a sua gordura. Então ele agiu com convicção e pela fé ele ofereceu aquilo que Deus queria, sabendo que seria aceito. Ele não tinha dúvida. Sim. Em Hebreus 9, nós não estudamos, mas diz: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. A base para o perdão de qualquer pecador é pelo derramamento de sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele por nossos pecados sobre a cruz. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, é perdoado, na base do sacrifício dele, do valor do seu precioso sangue. Roberto, e Caim, ele teve a mesma oportunidade, porque Deus disse: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Caim também sabia, assim como Abel, o que era aceito por Deus. Sim, é bom lembrar isso, Ezequiel, sim. Mas Caim, ele rejeitou a palavra de Deus, o conselho de Deus. Deus queria levá-lo ao caminho certo, mas Caim, como muitos seguidores dele até hoje, ele não quis se submeter a Deus, a sua palavra, preferiu continuar no seu engano. Por que o plural? Deus, dando Deus testemunho dos seus dons. Tem alguma sugestão? Pois, é interessante, seu João. Será que era algo que Abel já costumava oferecer a Deus sacrifícios na sua vida? Eu estou inclinado a acreditar nisto. Devemos nos lembrar, paralelo com esta passagem, 1 João, o problema com Caim que ele era do diabo. Ele não quis se aproximar a Deus. E o problema hoje é a mesma coisa. O pecador não quer se humilhar e conhecer a Deus. E é bom lembrar que Abel morreu logo em seguida, assassinado pelo seu próprio irmão Caim. Eu estava lembrando os hebreus que receberam esta carta. Eles estavam sofrendo de quem? Dos seus, vamos dizer, irmãos judeus incrédulos. Os judeus incrédulos que perseguiam e maltratavam os crentes no Senhor Jesus Cristo, não estavam agindo como Caim? Então depois, mas Abel, vemos mesmo depois de morto, ainda fala pela fé. Ele deixou um exemplo precioso. Ainda fala, está aí mostrando como ele, pela fé, ele ofereceu aquele sacrifício. E Deus atentou para Abel e a sua oferta. E Abel foi abençoado. Ele morreu em seguida, mas ele está no céu. Então, depois o escritor nos lembra de Enoque, versículo 5.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Interessante, Deus permitiu a morte de Abel, mas não permitiu a morte de Enoque. É bom lembrar que Deus é soberano. Mais adiante no capítulo nós vamos ver alguns que escaparam do fio da espada, outros que foram mortos ao fio da espada. Então, Abel morreu, mas Enoque não morreu. Ele foi trasladado, foi transferido, foi levado para o céu sem morrer, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O Enoque dá muito ânimo para nós, Roberto, porque ele vivia em dias difíceis, Sim. como que nós estamos vivendo. Ele conseguiu um bom testemunho que agradar a Deus. Então, nós temos de ter ânimo para viver uma vida assim também. É interessante. Enoque andou com Deus 300 anos. Uma vida separada do mal, do pecado, andando com Deus, não num mundo de mar de rosas, mas num mundo maduro para o juízo. Enoque mesmo profetizou, nós lemos na carta de Judas, ele profetizou da vinda do Senhor em juízo contra o mundo. Interessante, uma versão, foi falado aqui da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, diz que Enoque, em Gênesis 5:24, onde nós lemos andou com Deus, diz Enoque agradou a Deus. Então, o que é andar com Deus? É agradar a Deus. Dois termos equivalentes. Andar com Deus e agradar a Deus. Roberto, para Enoque exercer essa fé, será que nós devemos acreditar no fato que Deus tinha falado com Enoque, avisando-o que não ia morrer? Pois é. Tem que ser assim, porque Enoque, pela fé, não viu a morte. Porque, evidentemente, ele foi avisado. Ele acreditou, ele teve fé na palavra de Deus. Nós ouvimos hoje de tarde no estudo sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, seu Lindsay, de crentes que não vão morrer, que vão estar vivos naquela ocasião do acontecimento. Então, devemos crer, né? Alimentar essa esperança, crer que vamos participar da vinda do Senhor sem morrer. Pode ser. O nome que ele deu para o filho dele indica que ele tinha uma visão daquele juízo que estava chegando. Parece que isto foi o começo deste andar onde ele agradou a Deus. E à luz desta passagem, parece que ele sabia sim. Ele sabia sim que não veria a morte. E acreditava na promessa divina. Mas, irmãos, o efeito de ter um filho o levou a esta vida. Fala alguma coisa sobre isto, nós que somos pais. No mundo onde logo o juízo de Deus vai cair. E lemos que ele gerou filhos e filhas também, né? Ele tinha uma família. Mas ele andou com Deus. Que bom exemplo ele deu para a sua família. O bisneto dele seguiu aquele exemplo, porque nós lemos a mesma coisa de Noé, que ele andou com Deus. Sim. E estes homens, quem estamos lendo, Enoque e o filho dele, o neto e o bisneto aqui, viviam em tempos como os nossos. Dias maus e difíceis, mas andaram com Deus.
e criaram a sua família ao mesmo tempo. Não é tão fácil, mas conseguiram. Pois é. Antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Em versículo 6 lemos, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Lemos em Romanos 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não nasceu de novo, quem ainda está no seu estado natural, em seus pecados, não pode agradar a Deus. Pode até ser religioso, muitos são, mas é pela fé verdadeira em Cristo, é pela justificação, pela salvação, pela fé em Cristo. É a partir daí que uma pessoa pode agradar a Deus. Lemos aqui no versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. O mundo, o inimigo e o mundo querem e estão fazendo isso mais do que nunca, fazendo as pessoas pensar que não vale a pena buscar a Deus, se aproximar de Deus. Isso é uma grande mentira, um grande engano. Aqui nós lemos o contrário. Aproximar-se de Deus, buscar a Deus. Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. O Senhor Deus disse a Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Grandíssimo galardão. Roberto, foi dito que Enoque, né? Deus falou com ele para ele ter tanta convicção, Noé também. E como é que nós podemos ter hoje também essa fé e convicção? Por meio da palavra de Deus, né? Sim. Nós podemos ter também fé, essa convicção, convicto que assim vai acontecer. Assim podemos andar. Sim, até o seu João falou de Enoque, criou a sua família, os filhos. Que coisa importante ensinar a palavra de Deus para as crianças, os nossos filhos, desde a idade mais pequena. Vamos ver sobre Moisés depois aqui. Foi criado pela sua mãe pouco tempo, mas ela, de certo, colocou na mente, no coração daquela criança, a verdade, as promessas de Deus, e anos mais tarde, aquela palavra produziu o seu fruto. E que homem foi Moisés! A mãe e a avó de Timóteo fizeram a mesma coisa, e lemos de Timóteo, homem de Deus, evangelista, companheiro do apóstolo Paulo na obra de Deus. Que homem ele foi, tão útil. Então, ensinar a palavra de Deus desde a infância é tão importante. Esse assunto que tem a ver com os filhos se levanta aqui no versículo 7, seu Roberto, sobre Noé. E como ele trabalhou, tendo em vista a salvação da sua família. Eu lamento que eu acho que alguns dos meus irmãos em Cristo tenham uma atitude muito estranha quanto aos seus filhos, porque de vez em quando eu ouço o seguinte: a hora da salvação dos meus filhos não chegou ainda. A hora não chegou. Então, por que eu devo me preocupar? Não chegou a hora. Mas eu respondo dizendo que a hora da salvação dos filhos
já chegou. E já está se passando. Então, uma atitude assim, para mim, é fatal. Fatal. Nós devemos nos preocupar quanto aos nossos filhos agora. E devemos fazer tudo possível para levá-los a fim de ouvir o Evangelho. Essa hora já chegou, né, seu Lins? Essa hora deve ser bem aproveitada. Não é garantia, mas é a responsabilidade de cada pai, de cada mãe crente ler a palavra de Deus em casa, ensinar a palavra de Deus, levar os filhos nas reuniões, porque logo eles ficam grandes e, quem sabe, não vão querer mais ir. Enquanto o mundo em que Noé vivia não acreditou, os filhos vendo, meu pai acredita na vinda deste aviso, água subindo, dilúvio, nunca foi visto. Mas os filhos podiam ver, meu pai acredita. Meus irmãos, será que as nossas famílias enxergam em nós pessoas que acreditam no seu perigo? Será que as nossas vidas mostram isto diariamente para eles? Muito fácil falar, mas meus irmãos, vamos pôr isto em prática. E que dia da alegria para Noé, quando ele viu os 3 filhos, 3 noras e a sua esposa entrar na arca. Que alegria ver a família completa. Eu acho que o exemplo de Noé tinha um significado especial para os hebreus, porque Noé fez parte de um grupo pequeno de 8 pessoas. E também os hebreus estavam na minoria. A maioria estava dizendo o judaísmo é melhor. Então, quem sabe este exemplo serviu para animar os hebreus que não é sempre que a maioria tem razão. Certo, é bom lembrar isso. E Noé diz aqui, divinamente avisado, instruído por Deus. Nós lemos, das coisas que ainda não se viam. Ninguém nunca tinha visto o dilúvio, parece que até nem chovia na terra até aquele tempo, a terra era regada por um vapor. Mas Noé, avisado pela palavra de Deus, ele creu pela fé. Aqui diz temeu. Parece que a ideia não é que Noé ficou com medo, mas era a atitude, ele era um homem temente a Deus. A versão atualizada diz, sendo temente a Deus. Ele tinha aquela atitude de reverência para com Deus. Ele tinha um conhecimento que Deus, na sua majestade, Deus tinha o direito de agir em juízo contra o mundo ímpio e pecador. E Noé, avisado por Deus, pela fé, ele diz, para a salvação da sua família, preparou a arca. Eu estava notando o serviço, muito trabalho, muito empenho, muito serviço. Aquela arca não foi construída numa semana, nem num mês, nem num ano. Era uma obra grande que requeria esforço, empenho, trabalho, dedicação. E mesmo construindo a arca, Noé, lemos dele em 2 Pedro 2, ele era pregoeiro da justiça. Ele falava, ele pregava, ele avisava o mundo em seu redor do que ia acontecer. Então, um exemplo para nós, irmãos crentes. Como nós cantamos, há trabalho pronto para ti, cristão. O mundo ímpio em redor está perecendo e precisamos pregar o Evangelho,
avisar os nossos semelhantes em redor do seu perigo de perecer. Sem dúvida, Sr. Roberto, muita gente zombavam dele, construindo aquele arca e tudo. Ah, sem dúvida. E hoje em dia ainda tem, mas vamos ter ânimo. Ele ficou bem alegre vendo 8 almas salvas. Será que nós estamos vendo o valor de uma? Uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo mostrou isso em Marcos 8. São Antônio. Apesar da longanimidade de Deus e também da paciência de Deus com aqueles do dilúvio, né, que ouviram a pregação de Noé, mesmo a longanimidade por 120 anos, e ainda só 8 almas se salvou. O Sr. Luiz estava falando a respeito de que hoje, o dia é hoje e o tempo é hoje. Naqueles dias, a longanimidade chegou até 120 anos, sendo pregoado a justiça de Deus. E ainda só 8 almas se salvou. É triste como o mundo é bem acostumado a rejeitar a Deus, a sua palavra, os seus avisos, as oportunidades de salvação que Deus concede. É triste. Graças a Deus por aqueles que, ouvindo a palavra, recebem a palavra, creem, se convertem, são salvos. Aqui temos Noé e sua família, um exemplo notável no meio de um mundo que pereceu em seu redor. Sr. Roberto, fazendo uma ligação com o estudo de hoje à tarde, vemos em Enoque o arrebatamento da igreja. Foi arrebatado antes do dilúvio. E agora em Noé, vemos também uma figura daqueles crentes que vão atravessar a tribulação e que vão entrar vivos, por exemplo, no reino do Senhor Jesus Cristo. No mundo renovado, né? É isso mesmo. Interessante. Noé atravessou o dilúvio dentro da arca, seguro. Sim. Então, foi pela qual condenou o mundo pela sua fé e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela arca, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Quem ficou fora daquela arca ficou condenado. Não havia outro meio de escapar. O rico, com sua riqueza, seu palácio, ou pessoas com sua religião, ou qualquer coisa, podiam subir para as montanhas. Fora daquela arca não havia salvação, havia só o tremendo juízo de Deus. É bom lembrar, amigos, aqui, fora de Cristo não há salvação. Em nenhum outro há salvação. Ou o pecador está em Cristo, perdoado, salvo por Ele, pelo valor da sua morte na cruz, ou o pecador está sem Cristo, em seus pecados, em perigo de perecer. Mas, versículo 8, nós lemos, Sr. José? Sr. Roberto, que a arca que serviu para a salvação, serviu para a condenação. É um testemunho contra os que não quiserem entrar. Sim. É assim com Cristo. Cristo salva aqueles que o recebem e condena os que não o recebem. Pois é, isso mesmo. É a própria existência de crentes verdadeiros e uma condenação para o mundo. É por isso o mundo odeia o crente verdadeiro.
O crente é como a luz do mundo, né? Então. Mas passando pelo dilúvio, depois o escritor, ele chega até Abraão, que para a mente hebraica Abraão era o grande homem da fé. Um deles, o pai da nação israelita, o amigo de Deus. Então, pela fé, nós lemos Abraão sendo chamado, obedeceu. A fé ouve a palavra e obedece a palavra. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vemos nele um peregrino. 4 altares nós lemos que Abraão edificou na sua vida. Saiu da sua terra, Ur dos Caldeus, lá, quem sabe, na região da Babilônia, lugar de idolatria. Lendo em Josué 24, versículo 2, lemos que lá, da além do rio, os antepassados de Abraão serviram a outros deuses, idolatria. Mas é admirável como Deus, lá no meio daquela idolatria, ele podia achar Abraão, um homem sincero. E lendo em Atos capítulo 7, Estevão disse que o Deus da glória apareceu a Abraão. A visão do Deus da glória mudou tudo na vida de Abraão. Deixou sua terra, deixou seus parentes, deixou sua antiga e falsa religião e saiu obedecendo a Deus pela fé para uma terra que ele nem conhecia. Saiu sem saber para onde ia. O Senhor já ressaltou para nós uma sequência aqui nesses versículos. A salvação de Abel, santificação de Enoque, serviço de Noé. Eu gostaria de acrescentar a separação de Abraão. Ele se separou daquela gente idólatra lá em Ur. E nós devemos nos separar do mundo para Deus. Sem dúvida. Quem sabe a causa de muitos não se salvarem. Tem medo da família, dos parentes incrédulos. Tem medo de abandonar a sua falsa religião. Abraão abandonou tudo isso. E ele é um notável exemplo de homem de fé, que agradou a Deus, amigo de Deus, e tanto que nós lemos de Abraão nas Escrituras. Seu Roberto, Abraão estava sempre ligado com tendas, mas aqui nós lemos que esperava a cidade. Qual? A cidade celestial, a Nova Jerusalém. Lemos ali, da qual o artífice e construtor é Deus. Uma visão do futuro o ajudou a abrir mão do presente. Esse é o paralelo com os hebreus aqui. Eles tinham que abrir mão do presente. Em capítulo 10 já estudamos, perderam os seus bens, sabendo que no céu tinha um galardão permanente. Então é a mesma coisa com Abraão. Mas, seu Roberto, o senhor já usou uma palavra, peregrino. Será que nós também devemos ser? Se espera que sim, seu João. 1 Pedro capítulo 2, como peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Abraão se tornou um peregrino. Ele viveu o resto da sua vida naquela terra, que não era dele. Foi dada a ele por promessa, mas ainda não tinha a posse da terra. Mas ele viveu ali como peregrino. Certamente ele era um homem rico, mas a riqueza dele não deixou ele se agarrando nos valores daqui. Ele andou com Deus, uma vida separada, mas andou sabendo tem algo melhor na frente.
E Abraão seria um bom exemplo de estímulo para os hebreus que estavam sofrendo. Abraão abriu mão de muitas coisas que eram muito familiares a ele. Deixou sua parentela, sua família, seus parentes, sua terra, muitas coisas que teriam muito valor. E esses crentes que se salvaram, hebreus, eles também deixaram para trás o judaísmo, o templo, todo aquele cerimonial dos sacrifícios. Então, eles recebendo essa carta e lendo agora sobre Abraão, mas o grande Abraão, ele abriu mão de muita coisa também. E foi abençoado, e andou pela fé, andou com Deus. Então, os hebreus iam achar bastante estímulo ao relembrarem a história de Abraão. E lemos versículo 9, pela fé habitou, a atualizada diz, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E Abraão peregrinou naquela terra, nunca mais voltou para Ur dos Caldeus. Quem sabe durante 100 anos, Abraão viveu na terra da promessa. Desde a chamada de Abraão até a morte de Jacó, mais ou menos mais de 200 anos se passaram. E nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó jamais voltaram para Ur dos Caldeus ou qualquer outro lugar. Então era um exemplo para os hebreus, os crentes. Havia alguns falsos que estavam voltando para o judaísmo, mas eles agora, os verdadeiros, recebendo essa carta, podiam se lembrar desses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. E eles, pela fé, andaram com Deus, lá peregrinando na terra da promessa. Interessante notar que a terra da promessa não era o destino final de Abraão. Já foi comentado, esperava a cidade que tem fundamentos, que é a Nova Jerusalém. Abraão, então, tinha uma noção desta cidade. Ele tinha um caráter celestial. Embora sendo o pai da nação, ele, sem dúvida, vai estar nessa Nova Jerusalém. Pois é. Versículo 10 nós lemos, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A tenda de Abraão era fácil de ser arrancada, as estacas do chão e desmontada e se mudar para outro lugar. A tenda era própria para um peregrino, um nômade, alguém que não fica fixo num lugar. Mas a cidade que ele esperava não era uma cidade transitória, temporária. Era a cidade eterna, aquela gloriosa cidade no céu. Seu Vinícius. Qual é o ensinamento para nós hoje, do aspecto peregrino de Abraão, aqui para a Igreja de Deus? Não nos apegar com as coisas desta vida. Vivemos aqui no mundo, precisamos ter coisas, um lugar para morar, e vestuário, alimento, trabalho, tantas coisas. Mas, como o Senhor Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quem sabe o irmão tem algo mais? Acho que tinha poucos peregrinos na igreja em Laodiceia. Rico sou, não precisa nada. Meus irmãos, temos que julgar isto em nós. Que o mundo de materialismo em redor de nós pode ter este efeito das nossas vidas espirituais. Essas 2 palavras do versículo 10, artífice e construtor. Artífice é a ideia do arquiteto que faz o plano.
E construtor é o edificador, aquele que executa a obra da construção. E foi Deus o artífice e o construtor também. Que cidade deve ser aquela? Então, versículo 11... Eu gostaria de ser ajudado a respeito dessa cidade, seu Roberto. Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E várias vezes nós temos ouvido de Santa Jerusalém, referências assim. Eu me lembro então de Apocalipse capítulo 21. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Nós lemos aqui, eu vou pegar essa. Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Então ele vê essa cidade. A igreja? A igreja vai estar na cidade. Então, Abraão também? Ele esperava, claro. Mas a igreja vai ter uma parte, vamos dizer, distinta nesta cidade? Provavelmente. Bom, eu pensei que a Santa Jerusalém, aquela cidade, era a igreja. É isto que diz. É então, isto que diz. O que Abraão esperava então? O céu. Alguma coisa diferente dessa cidade no Apocalipse 21? Sim. Tá bom. Então tá. Temos 22 minutos e temos mais da metade do capítulo pela frente. Então vamos para Sara, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Uma palavra que eu quero deixar para as nossas estimadas irmãs aqui. O que a Bíblia nos fala sobre Sara? Esposa e mãe. Lemos dela como 1 Pedro capítulo 3, ela está entre as santas mulheres que serviam a Deus. Era sujeita a seu marido, chamando-lhe Senhor, da qual vós, Pedro disse, as mulheres crentes, vós sois filhas. Em Gênesis capítulo 18, quando o Senhor chegou lá e se manifestou a Abraão, ele perguntou, onde está Sara, tua mulher? Abraão disse, ei-la aí na tenda. Ela não estava na empresa, na loja, abrindo uma filial da outra loja. Ela estava em casa, trabalhando em casa, como boa dona de casa, servindo a Deus, sujeita ao seu marido, homem de Deus que era. Sara é um notável e precioso exemplo para as irmãs em Cristo, que seja seguido. E nós lemos aqui algo que seria impossível à mente humana. Sara com 90 anos, Abraão com quase 100 anos, os dois já, acho que podemos dizer já velhos, né? E o ventre, tanto dela como o corpo de Abraão também, em Romanos 4 nós lemos que os dois já estavam amortecidos, mas Deus, pelo seu poder e eles pela fé, creram na promessa de Deus que eles iam gerar um filho. E Sara, com 90 anos, deu à luz a Isaque.
Então, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. A areia inumerável nos faz pensar na semente de Abraão, a descendência de Abraão, vamos dizer, a nação terrestre, a nação de Israel. Mas aqui lemos das estrelas, também em multidão, como as estrelas do céu. Aqui vemos uma parte celestial. Lemos que Abraão é pai de todos os fiéis. E tem uma parte da descendência, vamos dizer, espiritual de Abraão, que é ligada com a igreja, com um futuro celestial. Este caso de corpos amortecidos, como diz, porém, Sara dando luz, seria um dos primeiros sinais de ressurreição, ou temos algum sinal antes? Eu acredito particularmente que o que aconteceu no corpo de Abraão, um corpo, num certo sentido, morto, não mais produtivo, o mesmo acontecendo com Sara, alimentou a firme fé de que, se Isaac fosse morto, Deus o levantaria vivo, são e salvo, tendo tido a experiência no seu próprio corpo, em miniatura. Eu não estou me lembrando de nada antes deste caso que indica a possibilidade de ressurreição, mas eu posso estar esquecido. É bem interessante, seu Tomás. Abraão podia pensar, mas se Deus tornou possível o nascimento de Isaac, quando tudo parecia impossível, quando Abraão foi oferecer Isaac no altar, ele podia pensar, como ele acreditou, parece. Se ele morrer, Deus pode ressuscitá-lo. Então, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraçando-as, parece que pela fé eles trouxeram as promessas mais perto deles. Para abraçar, tem que estar perto. Então, alguém diz que o olho da fé, ele vê, ele traz para perto aquilo que o olho natural não vê. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Como mencionei antes, Abraão viveu, quem sabe, 100 anos na terra da promessa. Ele nunca mais voltou para Ur dos Caldeus. Não seria difícil voltar, mas ele nunca jamais voltou. Quando o casamento de Isaac estava em vista, ele recomendou ao servo: não faças o meu filho tornar para aquela terra. Então eles nunca mais queriam voltar. Versículo. Seu Roberto, eu tenho uma dúvida. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, inclusive Abel? Abel? Tá bom. Creio que sim. Enoque não, ele não morreu, né? Tá bom. Sem terem recebido as promessas. Qual foi a promessa no caso de Abel? Que será aceito por Deus? Bom. Ou quem sabe ele está pensando mais em Abraão, Isaac e Jacó?
a promessa da terra prometida. Eles morreram, eles creram na promessa, mas não viram o cumprimento dela na vida deles. Mas, irmãos, ligado com a fé no Salvador que estava vindo, havia promessa que não tinha vindo ainda. E ligado com Cristo, tudo a ver com o futuro, a promessa agora que nós vamos, os versículos dizem isto, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos, porque isto dizem, mostram que buscam o futuro. Então tem a ver com tudo ligado com Cristo. Mas, irmãos, eu não gostei de deixar no ar esse assunto da cidade. E realmente está em versículo 16. Sim, vamos para lá, seu João. A igreja se destaca na cidade e se vê como a cidade. Mas nós não podemos estudar Apocalipse 21 sem ver a ligação com os do Velho Testamento. Lemos dos 12 tribos. Lemos aqui que uma cidade celestial Deus preparou no céu. Então temos duas cidades no céu, preparadas por Deus. Uma a igreja e outra para os do Velho Testamento. Para mim é bobagem. É a mesma cidade. Bom, nós não vamos decidir isso hoje, seu João, mas aqui diz, versículo 16, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Abraão esperava não uma cidade, mas a cidade. E aqui 16. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Um lugar no céu. Vamos deixar assim então e vamos adiante no nosso estudo. Só licença um pouquinho. Pois não, seu Carlos. Versículo 15. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Destaca o caráter de peregrino de Abraão, né? Pouco antes. E se lembrassem, o sentido de que se eles estivessem sempre pensando, seguidamente pensando do lugar de onde ele tinha saído. Então, é o mesmo perigo para nós. E era para os hebreus, né? De nos afastarmos do caminho de peregrinos, se a nossa mente estiver constantemente ocupada com as coisas que nós devemos deixar, né? Isso é muito bom. E os hebreus, esse versículo ia falar com eles também. Estavam pensando o judaísmo e tudo aquilo que tinham deixado, e alguns estavam voltando, né? Mostra que eles não estavam pensando na Ur dos Caldeus. Porque a Ur dos Caldeus não era uma cidade com tendas, era um lugar desenvolvido, um lugar de construções sólidas, de cultura adiantada. E ele saiu de lá, virou as costas para aquilo, para viver a vida simples e pastoril. E o pensamento dele não voltou mais para lá. De certo, o Ur dos Caldeus seria o primeiro mundo daquela época, né, seu Carlos? Então, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Quem sabe a maior prova da fé de Abraão. Deus deu aquele filho, o filho da promessa, e agora Deus pede àquele filho que seja oferecido em sacrifício. E Abraão, ele estava pronto para oferecer o filho, considerando, Deus havia dito que de Isaque, daquele filho, seria chamada a descendência de Abraão. E Abraão considerou. A palavra considerou no versículo 18 é uma ideia de uma convicção interior. Ele tinha certeza dentro dele
que se Isaac morresse, Deus faria cumprir a sua palavra, porque Deus havia dito que era em Isaac que seria chamada a descendência de Abraão. Ele, então, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, e daí também em figura ele o recobrou. Esse versículo é um pouco difícil para mim, não sei. Alguém pode nos ajudar? Em figura, alguém sugere a morte do carneiro. O carneiro morreu em lugar de Isaac. Então, em figura, Isaac teria morrido. O que é que os irmãos nos dizem nesse versículo 19? Então, se não dizem nada, vamos dizer no 20, então. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Era uma prática preciosa, se bem que não lemos de Abraão abençoando a Isaac, mas lemos de Isaac abençoando a Jacó e Esaú, os dois filhos, com respeito às coisas futuras. Jacó, lemos da sua fé no versículo seguinte. Jacó também era daquela fé verdadeira, mas de Esaú nós não lemos nunca de sua fé. Roberto, eu não acompanhei a velocidade. Rapidinho, em versículo 19, em figura, era um ato parabólico. Vê em parábola uma ressurreição no que aconteceu. Certo. Então, versículo 20, Isaac abençoou os filhos. Muitos crentes procuram transmitir a palavra de Deus para os filhos, como já pensamos antes, oram pelos seus filhos, desejam a bênção de Deus para os seus filhos, mas Esaú desprezou. Para ele, as bênçãos de Deus não tinham valor. Amigos, aqui o caminho de Esaú não é impopular. O caminho de Esaú é bem frequentado por muita gente que ouve a palavra de Deus. Mas Jacó foi abençoado. Jacó, lemos da sua fé em versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Terminou a sua vida adorando a Deus e abençoando os seus filhos e os seus netos. E depois José, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. É interessante, José foi grande no Egito, foi uma bênção para a sua família e para muitos outros, mas o coração de José não estava no Egito. Ele provavelmente sabia o que Deus havia falado a Abraão em Gênesis capítulo 15. E ele sabia que o lugar dos israelitas não era no Egito. Eles iam sair de lá, conforme Deus prometeu a Abraão. E ele deu ordem acerca de seus ossos, para serem levados quando eles saíssem da terra do Egito. Então chegamos até Moisés. É interessante como a respeito de Moisés temos bastante mais coisas e detalhes da sua fé e dos atos da sua vida, porque Moisés era uma pessoa muito estimada no coração dos hebreus.
E lemos dele aqui, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. E lendo a história lá, enfim, a filha do faraó chamou a mãe de Moisés para que ela criasse o menino para ela. Então, Joquebede era o nome da mãe de Moisés, Amrão, o pai. Esconderam ele, aqui vemos a fé dos seus pais. E depois aquela mãe, sem dúvida, a influência da mãe, ensinando aquele menino. Em Provérbios nós lemos, Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Bem provável que a dona Joquebede fez uma obra de um valor tremendo, que influiu muito na vida deste menino Moisés. E depois Moisés, já grande, com 40 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, a palavra de Deus semeada no coração dele quando criança, a palavra de Deus produziu o seu fruto. E Moisés renunciou muita coisa. O Egito, as glórias, as riquezas, os prazeres do Egito, a fama do Egito. E para ele tudo aquilo era de pouco valor. Mas ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Para a fé de Moisés era bem simples. Era um cálculo bem simples. O mundo e os seus prazeres por pouco tempo e sofrimento eterno depois. Ou sofrer por um pouco de tempo e ter uma recompensa eterna depois. Esse cálculo é o mesmo ainda hoje, amigos. É o mesmo. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O Salvador perguntou. E lemos dele tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, sofrer o desprezo, o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Deixou o Egito, nós lemos de Abraão como ele deixou Ur dos Caldeus para sempre. E no coração de Moisés ele fez a mesma coisa com o Egito. Para ele, o Egito acabou, deixou o Egito para sempre. Rapidinho, vou tentar. Para mim é uma figura do Senhor Jesus Cristo, um homem sendo rico se fez pobre. Só uma figura rápida, num pensamento, uma consideração minha. Moisés, e ser rico é uma coisa, agora ser pobre, querer ser rico é outra coisa. É só um pensamento que eu queria deixar. Moisés deixou riquezas temporárias para lançar mão de riquezas eternas. Então, é pena que o nosso tempo está terminando, então não vamos conseguir chegar até o final. Mas lemos dele celebrando a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. O homem que deixou o Egito
Foi o homem que Deus usou para tirar o seu povo para fora do Egito 40 anos mais tarde. Depois lemos de a conquista da terra, quando Josué e a nação de Israel. É interessante que os 40 anos do deserto, nada é mencionado aqui. Não havia nada da fé naqueles 40 anos. Havia sim fracasso, incredulidade. Hebreus 3, nós lemos isso. Caíram no deserto seus corpos mortos. Aqueles mais de 600 mil homens que saíram do Egito. Só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Mas depois Josué e Israel entraram, conquistaram a terra, e lemos de Jericó. Caíram os muros de Jericó. E lemos de Raabe, versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que maravilha ver a salvação daquela pobre pecadora. Uma mulher que temeu a Deus, temeu as consequências dos seus pecados e se converteu verdadeiramente. Foi salva, foi abençoada e veio a ter parte na família, na tribo de Judá, da qual nasceu o rei Davi mais tarde e o Senhor Jesus Cristo, séculos mais adiante. Que maravilha! Nunca pense, amigo, aqui que a salvação é algo pequeno, de pouca importância. A salvação de uma pessoa é o maior e melhor acontecimento da sua vida. Temos mais um exemplo aqui. Depois o escritor, ele menciona 4 dos juízes, Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Lemos desses juízes como havia bastante problema naqueles dias. Nos dias de Gideão, em Juízes 15, os midianitas, povo inimigo, oprimia Israel por 7 anos. Mas Deus escolheu Gideão, um homem humilde. Ele disse: eu sou o menor na casa de meu pai. O meu milheiro é o mais pobre em Manassés. Um homem humilde que Deus podia escolher para livrar o seu povo. E Baraque, lemos dele em Juízes 4, quando os cananeus oprimiram Israel durante 20 anos, por causa do pecado, da desobediência de Israel. Depois lemos de Sansão em Juízes 13 a 16, e ali nós lemos que os filisteus oprimiam Israel por 40 anos. Eram dias tristes, mas mesmo naqueles dias havia esses homens que pela fé podiam fazer grandes coisas. Depois Jefté, lemos dele em Juízes 10, capítulos 10 e 11. E ali eram os amonitas que maltratavam o povo de Deus. E depois ele menciona Davi, o rei, o estabelecimento da monarquia, quando esse rei escolhido por Deus reinou sobre todo o Israel e estabeleceu a nação e muitas coisas preciosas naqueles anos do reinado de Davi. E depois Samuel e os profetas. Samuel, homem de oração, nós lemos dele. Em Salmo 96, o Senhor fala de Moisés, Arão e Samuel, que clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Irmãos, como precisamos de crentes assim hoje. Homens e mulheres que tiram tempo para orar. Precisamos de pessoas de oração nas igrejas, na obra de Deus. E os profetas, e aí vai até o final do Antigo Testamento. E lemos depois essa lista de atos. Pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Davi venceu muitos reinos. Josué também, nas suas batalhas, praticaram a justiça,
Lemos de reis bons como Josias, Ezequias, e reis que eram exemplos de justiça para o povo de Deus. E fecharam as bocas dos leões, Daniel na cova dos leões. Pela fé, aquelas bocas dos leões foram fechadas. Apagaram a força do fogo, os 3 amigos de Daniel lançados naquela fornalha de fogo e não sofreram nada. E assim lemos, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram. E versículo 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Lemos de 2 casos nos dias de Elias e Eliseu. Eles ressuscitaram os filhos daquelas 2 mulheres. E uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Em época de tortura, os opressores muitas vezes sugeriam: renuncia à sua fé e você está livre do sofrimento. Mas muitos preferiram morrer do que renunciar à sua fé, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aqueles filhos dessas mulheres que Elias e Eliseu ressuscitaram, eles morreram de novo depois, mas aqui nós podemos pensar na ressurreição futura. Crentes que morreram por sua fé e vão ganhar o seu galardão na ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e cadeias e prisões. Os hebreus podiam lembrar do bendito Salvador. Escárnios e açoites, quantos ele suportou. Foram apedrejados, o próprio Estevão, apedrejado no início da igreja. Cerrados, diz a tradição que o profeta Isaías foi cerrado pelo meio, nos dias daquele rei Manassés, que era um grande ímpio. E assim nós lemos até o fim, de sofrimentos e tanta coisa que essas pessoas sofreram, mas, versículo 38, Deus diz, o céu diz, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo diria, essas pessoas são indesejáveis no nosso meio. Deus diz, o mundo não era digno de ter esses santos dele sofrendo assim nas mãos de ímpios pecadores. Então, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram, notem bem, a promessa no versículo 39. Lemos ali antes que alcançaram promessas, mas aqui se refere à promessa. O Senhor Jesus Cristo. A chegada dele aqui, o Messias, mas morreram na fé. E diz, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles serão aperfeiçoados também ainda na vinda do Senhor, na ressurreição deles. Então, eu sinto que faltou-nos tempo para olhar melhor esses versículos, mas eu quero agradecer muito a ajuda dos irmãos e que esse capítulo, como eu acredito, serviu para os hebreus, para dar ânimo e força espiritual para eles, que possa, de alguma maneira, servir para nós também.